Meus amigos, número de testemunhas no processo criminal comum. Veja, imagine você recebeu em casa, em algum momento, um oficial de justiça, lhe apresentou uma citação, que é uma comunicação, dizendo, olha, por meio desta, o senhor ou a senhora esteja comunicado e ciente que há um processo, uma denúncia criminal contra o senhor tem aí 10 dias a contar de amanhã, né, que é o dia seguinte à data de hoje, para, nesse meio tempo, contratar um advogado e o senhor oferecer a sua primeira defesa por escrito, a sua defesa prévia, a sua resposta à acusação, para passar a se defender nesse primeiro momento, neste processo criminal. O senhor fica atônito, muitas vezes não sabe nem por que está dentro desse processo e vai em busca de ou um defensor público ou de um advogado particular. Quando pode, pessoal, vai em busca do seu advogado particular. A defensoria tem milhares e milhares de pessoas sob a responsabilidade dela. Então veja, o senhor foi em busca do advogado particular, do defensor público, e o advogado particular, o defensor, lhe disse rapidamente assim, olha, nessa resposta à acusação, que a gente tem 10 dias para apresentar, e muitas vezes o cliente chega lá no advogado, ele deixou passar mais da metade desses 10 dias, já chega faltando 2 dias, um dia, enfim. O advogado vai dizer, olha, nesse momento nós vamos aproveitar a resposta à acusação principalmente para apresentar o rol de testemunhas, ou seja, o número, aquelas pessoas que é interessante que lá na frente sejam apresentadas como testemunhas desse processo. Bom, não sabe por quê, mas infelizmente o advogado falou rapidamente, ou o defensor público falou rapidamente, apenas me falou que o senhor precisava de testemunhas. Cuidado que isso é uma cilada. Primeiro que não é qualquer um que se apresenta como testemunha, tem que saber, você tem que entender, o advogado tem que entender o porquê é que fulano de tal é importante para ser testemunha de sua defesa nesse caso. Muito bem, mas isso é outra coisa, vamos falar disso em outro momento. Mas o senhor, apenas o advogado ou defensor, disse para o senhor, para a senhora que saindo dali o senhor ou a senhora tem 24 horas para apresentar suas testemunhas, dizer quem quer pegar ali qualificação, que é o nome completo, endereço, etc. E não lhe disse quantas testemunhas são. E o senhor está com a dúvida, a senhora está com a dúvida, meu Deus, até quantas testemunhas eu posso apresentar no processo penal? A lei vai dizer que o senhor ou a senhora, o réu, o denunciado, vai poder apresentar um rol de até, ou seja, no máximo, 8 testemunhas. Isso no rito comum do Código de Processo Penal. 8 testemunhas. Por fato. Por fato. Em regra, uma acusação diz respeito a um fato só. Então o senhor vai poder apresentar até 8. Há acusações em que são 2 fatos que estão lhe imputando. Isso não ensina na faculdade. Até 2 fatos. São 2 fatos, há acusações, 3 fatos, enfim. A cada fato que estão lhe imputando, no processo comum criminal, o senhor ou a senhora poderá rolar até 8 testemunhas. Então poderá ser mais de 8. Mas vamos imaginar que é um fato só que estão lhe imputando, o senhor ou a senhora terá que apresentar, se quiser, até 8. Pode apresentar nenhuma testemunha. Pode apresentar 2, pode apresentar 4, pode apresentar 8. Vai depender da necessidade do caso e da orientação do seu advogado, depois de conhecer melhor, entender melhor a situação concreta, junto com o senhor ou a senhora que é o cliente do seu advogado ou do defensor público. Então saiba que o senhor ou a senhora poderá pensar, e é por isso que recebendo a citação, comunicado que tem 10 dias para dentro desse prazo contratar advogado e apresentar resposta à acusação com testemunhas, é preciso começar a trabalhar o quanto antes para, junto com o advogado, começar a pensar se vai usar esse rol inteiro de 8 testemunhas. Quais serão as testemunhas, se é que serão necessárias? As abonatórias? É necessário no caso concreto? É bom? Pega bem? Vai ajudar as testemunhas abonatórias que poderão vir em juízo e falar da índole, do trabalho, etc., do caráter da pessoa, do histórico? Às vezes não é necessário, às vezes é. Ou as testemunhas de fato, as testemunhas que que saberão dizer que o senhor não participou daquele fato, ou se participou, teve uma justificação para participar.
este rol de até 8, por fato, deverão ser pensados, repensados, para não ter barbeiragem entre cliente e o advogado. Essa é a dica de hoje.